Fala Fera, essa é a nossa aula sobre capacitores, tá? Antes de falar sobre os capacitores propriamente ditos, vamos lembrar algumas aulas passadas. Eu estou deixando aqui em cima o link em que nós medimos a capacitância dos condutores esféricos. Sabemos que condutores em equilíbrio têm sua carga em excesso espalhadas pela superfície e a capacidade ou capacitância deles é a capacidade que eles têm de armazenar cargas elétricas. Então, isso é dado pela razão entre a quantidade de carga que eles têm pelo potencial elétrico que eles possuem. Também pode ser dado, no caso dos condutores esféricos, pela razão entre o raio e a constante eletrostática K. Outra aula que a gente precisa que vocês relembrem é a aula de indução. Para o estudo dos capacitores, vamos considerar uma situação já vista em eletrostática, na qual um corpo eletrizado induz a separação de cargas elétricas em um outro corpo que esteja ligado à Terra. Então, digamos que esse corpo da esquerda tem uma ligação à Terra, esse corpo eletrizado induz a separação de cargas elétricas no outro. Nesse caso, a carga induzida em módulo é menor do que a carga do indutor. Genericamente, a carga induzida é em módulo sempre menor que a carga do indutor. Agora, pessoal, para que a carga induzida tenha o mesmo valor absoluto que a carga do indutor, chamada indução total, toda linha de campo que nasce no indutor deve terminar no induzido, ou vice-versa. Isso acontece, por exemplo, quando o induzido envolve totalmente o indutor, que é o caso que nós temos aqui, tá certo? O induzido está envolvendo o indutor está dentro dele, tá certo? As cargas em excesso estão localizadas na superfície e as linhas de campo estão partindo de um e chegando no outro. Portanto, nós podemos chamar de capacitor uma associação de dois condutores em regime de indução total. Isso ocorre quando a carga do indutor é em módulo igual à carga do induzido. Nessa situação, é indiferente saber qual é o condutor e qual é o condutor e qual é o indutor. Nessa situação, é indiferente saber qual condutor é o indutor e qual condutor é o induzido. Cada condutor constitui uma armadura do capacitor, tá? Bom, pessoal, o símbolo de capacitor é esse símbolo daqui. Nós temos essas duas barrinhas, né? Uma é positiva, um fica com carga positiva, o outro com carga negativa. Nos capacitores não importa o potencial elétrico de cada condutor isoladamente, mas a diferença de potencial entre eles, tá certo? Essa diferença de potencial é a importância. A relação entre a carga do capacitor e a tensão aplicada nas armaduras é uma constante que depende do capacitor e é denominado capacitância. Assim, nós temos aqui uma bateria, né? Ela vai gerar uma diferença de potencial aqui nesse capacitor e eu posso medir a capacitância dele dividindo a quantidade de carga que ele armazena pela tensão a que ele está submetida, tá certo? Essa capacitância ela é medida em Faraday, tá? Que corresponde à mesma coisa a 1 Coulomb por volt. Nós temos vários tipos de capacitores, pessoal, mas vamos estudar principalmente o capacitor plano. Então, como eu mostrei na figura anterior, nós temos aqui um gerador, tá certo? Que está gerando uma tensão para essas duas placas, uma placa eletrizada com carga positiva, outra com carga negativa, tá? Aqui é o campo elétrico entre essas placas. Cada placa tem uma área A e está separada por uma distância D, beleza? Então, entre essas duas placas, que a gente chama de armadura, existe um dielétrico. A inserção desse dielétrico entre as armaduras aumenta a capacitância. Esse material isolante, ou seja, o dielétrico que é colocado entre as armaduras do capacitor, aumenta sua capacidade. É habitual utilizarmos uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, que indica a razão entre a permitividade do meio e a permitividade elétrica do vácuo. Ela é chamada constante dielétrica. Então, nós podemos dizer que a capacitância desses capacitores de placas, capacitores planos, né, vai ser essa constante dielétrica, que eu vou usar aqui a letra epsilon para representar, vezes a área de cada placa dividido pela distância entre elas. Ou seja, a capacitância ela é proporcional à propriedade do dielétrico que está aqui, tá certo? Desse isolante que é dado pela permissividade aqui, por essa constante dielétrica, diretamente proporcional à área, ou seja, se eu aumentar a área das placas, né, o tamanho das placas, eu estou aumentando a capacitância delas, e inversamente proporcional a essa distância que separa.
Ou seja, quanto mais perto as placas estiverem, maior será a sua capacitância. Lembra, pessoal, essa letra epsilon aqui é a constante de permissividade do dielétrico, também chamada de constante dielétrica, tá certo? Bom, aqui nós temos, como eu falei, pessoal, um gerador, né? Agora com uma animaçãozinha, um gerador que está alimentando esse capacitor. Quando eu ligo esse gerador, ele alimenta ele, né? Nós sabemos que a capacitância é Q dividido por U, mas nós também podemos escrever que Q é C, que é a capacitância, é uma constante, vezes o U. E aí, pessoal, o gerador, ao carregar esse capacitor, fornece energia potencial elétrica. Essa energia armazenada pelo capacitor é dada por essa figura daqui, ó. Nós temos aqui que a carga e a tensão formam uma função do primeiro grau, não é isso? Então, nós teríamos aqui essa função. Se eu medir a área desse gráfico, eu estou medindo a energia, tá certo? A energia armazenada por esse capacitor. Como essa figura é um triângulo, tá certo? Base vezes altura dividido por 2. Base U vezes altura Q vezes U dividido por 2. Então nós temos essas duas maneiras de medir a energia. Lembrando que a energia potencial elétrica, né, de um conjunto é a soma das energias. Então se eu tiver vários capacitores aqui, a gente vai ver na próxima aula as associações. A energia do conjunto é a soma das energias dos capacitores, beleza? Bom, pessoal, vamos fazer um probleminha agora. As armaduras de um capacitor plano a vácuo apresentam área de 0,2 metros quadrados, tá? Aqui a área. Estão situadas a uma distância de 2 centímetros, tá? Aqui a distância de 2 centímetros. Então ele deu a distância e deu a área do capacitor. Esse capacitor é carregado sob uma DDP de 1000 volts. Então vou anotar aqui também a DDP. Dada a permitividade absoluta do vácuo, tá? Aqui, ó, força a constante dielétrica, também chamada, né? 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Presta atenção que pela constante aqui eu vou ter que ter tudo em metro, tá? Aqui tá certo, metro quadrado, mas eu vou ter que fazer uma transformaçãozinha aqui. Bom, pessoal, eu quero que você determine a capacitância do capacitor. Ora, pelos seus valores de tamanho, nós podemos dizer que a capacitância é a constante, né? A constante dielétrica vezes a área dividido pela distância entre as placas. Lembrando que essa área eu vou ter que transformar em metro. Para transformar de centímetro para metro, a maneira mais rápida é multiplicar por 10 a menos 2, pessoal. Qualquer valor em centímetro, se você multiplica por 10 a menos 2, vira metro, tá? Muito bem, coloquei aqui o valor da constante, 8,8 vezes 10 a menos 12. Coloquei o valor da área, 2 vezes 10 a menos 1. Transformei 0,2 em 2 vezes 10 a menos 1. Coloquei aqui o valor da distância, 2 vezes 10 a menos 2, que foi transformado em metro. Beleza? 2 dividido por 2 é 1. Vezes 8,8 é 8,8. Certo? 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 2. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 1, desculpa pessoal, conserva a base e subtrai os expoentes. Subtrai, tá? Menos 1 menos 2 vai dar menos 1 mais 2 vai dar 1. 10 a menos 12 vezes 10 elevado a 1, 10 a menos 11. Então, achei a capacitância do capacitor. Agora eu quero a carga elétrica dele. Tá bom. A capacitância também é dada pela razão entre a carga e pela tensão. Ou eu posso escrever Q igual a CU. Beleza? Quantidade de carga é igual a capacitância vezes a tensão. Ok? Bom, vamos lá. Capacitância eu acabei de achar. 8,8 vezes 10 a menos 11. A tensão é 1000, 10 a terceira. 1000 volts é a tensão, tá aqui em cima. 8,8, conserva a base agora sim. Soma os expoentes. Menos 11 mais 3 é menos 8. Tá aqui a carga armazenada nesse capacitor. Agora eu quero a energia. Quanto de energia se armazena, pessoal? A energia é dada por Q vezes U dividido por 2. Se tivesse o gráfico, a gente calculava pela área. Não tem, vamos para a fórmula. Então, acabei de achar a carga, tá certo? A letra B. A tensão foi dada no problema, é 1000. E agora eu vou dividir por 2. 8,8 dividido por 2 é 4,4. 10 a menos 8 vezes 10 a terceira, conserva a base e soma os expoentes. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, calculamos a capacidade, né? A capacitância, a carga armazenada e a energia armazenada nesse capacitor plano aqui, ok? Beleza, pessoal, foi nossa aula sobre capacitores. Sugerimos que assistam a playlist completa aí, com geradores também, com lei de Kirchhoff, lei de Poilet. E gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, ok? Aquele abraço.